Bom dia! Como foi o seu domingo? Aproveitou bem sua mãe? Espero que tenha sido especial, assim como o meu, para revigorar e a gente começar bem a semana, né? Hoje é segunda-feira, 15 de maio, o Jornal da Manhã começa agora com as notícias aqui da região. Estojo, cadernos, livros. São muitos os materiais que as crianças levam para a escola todos os dias. O problema é que muitas vezes o peso transportado na mochila ultrapassa o que é recomendado pelos médicos, podendo causar prejuízos à saúde, como lesões e dores na coluna. As mochilas são de grande utilidade, mas se usadas de forma irregular, podem se tornar um grande problema para as crianças. Elas são encontradas de várias formas e cores, mas a função é a mesma: ajudar a transportar os materiais escolares. Caderno, 5 livros, lápis, borracha, as coisas. Te incomoda algumas vezes o peso? Um pouco. Estou levando 4 livros, um estojo e um lápis e um caderno. A gente tem que se preocupar enquanto está novo, porque quando pegar a idade, aí prejudica a coluna. O Ministério da Saúde recomenda que o peso transportado nas mochilas não ultrapasse em 10% o peso de uma criança. Exemplo, uma criança que pesa 30 quilos, ela só pode carregar até 3 quilos. Essa é uma recomendação importante, já que o excesso de peso pode provocar problemas graves. Pode gerar transtornos posturais, como desvio de escoliose, ou lordose, ou cifose. Isso nessa fase. E pode, numa fase adulta, trazer transtornos de dores, alterações posturais, que vai ser necessário tratamentos clínicos ou até mesmo, em casos graves de escoliose, tratamentos cirúrgicos. Alguns cuidados devem ser tomados, como usar mochilas com correias largas e macias. O encosto também deve ser macio. As mochilas precisam estar ajustadas e a uns 5 centímetros da cintura. Evitar usar apenas uma alça da mochila e não transportar a mochila com muito peso por mais de 15 minutos. Cuidado com relação a usar a mochila com as 2 alças, que essa mochila se adapte ao dorso, que não fique muito baixa para não trazer transtornos de desvios. E isso são os cuidados que devem ser feitos. Crianças menores, elas devem usar mochilas que devem ser com rodinhas para facilitar o peso. Recomendações que são seguidas por Dona Noilma ao levar o neto à escola. Sempre tem que estar de olho na mochila dele, porque se deixar na vontade dele, ele quer botar livro para levar para o colégio que às vezes não vai utilizar naquele momento, né? E aí a gente tem que estar ficando de olho. Hoje, no Bahia Meio-Dia, vamos conhecer os finalistas do projeto Lápis na Mão. São estudantes dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas de Vitória da Conquista. O Lápis na Mão é um projeto da TV Sudoeste com apoio de várias instituições da cidade. Início de semana quente em muitas cidades aqui da região. Quer saber onde? Veja agora no mapa a previsão para cidades aqui do Sudoeste baiano. Uma segunda-feira de muito calor em Pindaí. A temperatura mínima fica em 20 graus e a máxima pode chegar aos 35 graus. Sol e muito calor também em Macarani, com variação entre 23 e 35 graus. Sol com algumas nuvens, mas não chove em Vitória da Conquista nesta segunda-feira. 17 graus é a temperatura mínima e a máxima não passa dos 29. Tempo aberto nesta terça-feira, com variação entre 19 e 29 graus. Já na quarta-feira podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite na cidade. Menor temperatura de 18 graus e maior de 27. E agora a gente fala do Maio Amarelo, uma campanha internacional de conscientização no trânsito. Aqui em nossa região, a fiscalização das polícias rodoviárias é constante, mas neste período o foco é na educação dos motoristas. Pegar a estrada pode ser uma experiência desafiadora. Paulo Ivo, por exemplo, saiu de Brasília com destino a Itacaré de carro e agora está fazendo a viagem de volta. Algumas ultrapassagens em lugar indevido por falta de paciência, mas, no modo geral, bem tranquilo. Dá para ver que os motoristas estão se conscientizando, mas muitos ainda cometem infrações. É questão de ultrapassagens indevidas que a gente tem visto muito na estrada. Neste mês é realizada uma campanha em todo o mundo para chamar a atenção para os riscos no trânsito, a necessidade de obedecer às leis e dirigir com cuidado. O Maio Amarelo ele surge justamente para, nesse período, fazermos um alerta, uma campanha de conscientização no trânsito, visto que a fiscalização é muito importante, mas de nada vai valer uma fiscalização eficiente se a população não se conscientizar de transitar com segurança, visto que a grande maioria dos acidentes decorre de imprudência ou negligência no deslocamento.
Segundo o capitão, a infração mais observada nas rodovias estaduais é a do farol baixo desligado durante o dia. Desde o ano passado, quem for pego dirigindo com farol baixo desligado está cometendo infração média. A punição é de 4 pontos na carteira, com multa de R$ 130,16. A população nos centros urbanos transita com o farol apagado e, de repente, já entra na rodovia com essa obrigatoriedade. Então, ocorre a questão do hábito. Então, incorre nessa infração. E por a luz baixa ser de fácil percepção. Há outras infrações graves que também são muito cometidas nas rodovias, mas que possuem um número menor de notificações, como ultrapassagem indevida e excesso de velocidade. A fiscalização, até por questões humanas e logística, não podemos realizá-la em toda a rodovia. Mas são as infrações que ocorrem com maior incidência, afora aqui a primeira de luz baixa, e são as mais perigosas porque, na sua totalidade, levam a vítimas e até de nível letal. Os policiais estão sempre fazendo alertas para lembrar que a cautela no trânsito é sempre bem-vinda. A fiscalização ela ocorre, mas de nada vai valer a segurança no trânsito se não tivermos aí uma conscientização, uma educação para o trânsito. O Jornal da Manhã fala agora de um assunto pouco discutido, mas muito recorrente, a violência silenciosa enfrentada por muitas mulheres dentro de casa, no trabalho ou em outros ambientes. Os efeitos da violência psicológica podem ser muito nocivos e cruéis, já que em alguns casos impedem a mulher de ter uma vida plena por medo, insegurança, baixa autoestima. A repórter Carol Pimenta conversou com uma especialista sobre o assunto. Confira. Existem tipos de violência que são silenciosos, não deixam marcas físicas. Eu vou conversar sobre isso com Mona Lisa Barros. Ela que é psicóloga, professora da UESB e presidente do Conselho Municipal de Saúde. Mona Lisa, explica pra gente quais são esses tipos de violência. Bom, a violência silenciosa, ela ocorre sem que as pessoas possam perceber, por constrangimento, por assédio moral, por um olhar que limita e que constrange, que impede algumas ações, né? Então é uma violência que é pouco visível exatamente por ser silenciosa, mas que ao constranger não permite que a mulher possa efetivamente desempenhar seus papéis na sociedade. Há diferenças entre a violência psicológica e a moral? As diferenças são bastante sutis e muito mais para os acadêmicos, né? Porque para quem sofre a violência, qualquer tipo de violência é algo que é bastante dolorosa, é bastante traumática e que muitas vezes é determinante para a negativa de participação de algumas atividades, a maioria das vezes limita essas ações da pessoa. Como as famílias e os amigos, né, podem observar? Quais os sinais? Principalmente quando a pessoa começa a deixar de fazer coisas que faziam parte da sua vida, do seu dia a dia, e sem que isso seja uma escolha voluntária, que seja uma demonstração de uma opção feliz, por uma coisa melhor. As pessoas começam a deixar de fazer, simplesmente começam a estreitar o tamanho do seu mundo, né? Começar a ficar cada vez mais limitada. E existem grupos de apoio na cidade, existe o Centro de Referência de Atenção à Mulher, que não necessariamente às vezes é necessário chegar uma denúncia à delegacia da mulher, mas muitas vezes o que ela precisa é de reconhecer que está sob esse tipo de violência para que ela possa construir estratégias de enfrentamento dessa situação. E isso muitas vezes vai ser construído coletivamente, quando ela encontra pares que estão vivendo a mesma situação e que possam falar abertamente sobre isso, para que esse enfrentamento possa ser construído. Então esse enfrentamento deve começar a partir da compreensão. E de assumir que está vivendo essa situação, né? É difícil falar sobre isso, é difícil assumir essa situação, portanto precisa de um acolhimento muito delicado dos profissionais que forem se prestar esse papel. Para rever nossos telejornais, g1.com.br/Bahia. Continua aqui com a gente para você saber todas as notícias estaduais no Jornal da Manhã. Um ótimo dia para você.